Oma. Ivanov Parte 2, 5 de agosto 2022. Bem, queridos amigos, aqui estamos de volta ao coração do coração e ao grande silêncio para compartilhar e trocar entre nós. E antes de tudo, um curto minuto de silêncio para nos aclimatarmos uns aos outros. Silêncio. Então, queridos amigos, ouvimos uns aos outros. Quem quer questionar? Quem quer falar? Elisa. Eu. Então vou contar um pouco como me sinto. Depois eu traduzo. Certo. Há 2 anos, algo aconteceu comigo. Não sei se as pessoas sentem assim, desde que houve essa pandemia de porcaria como você diz. Eu falo, eu saio da matriz, então quer dizer fazer algo oficial, seja nas compras, ou o que for, e não sei como vou falar com as pessoas. Porque não sei, eu me sinto diferente. Antes havia uma normalidade de contato com as pessoas. Agora você não sabe. Eu me sinto diferente porque não sei com quem estou falando, se é realmente alguém, se eu vou cometer um erro ao dizer algo, porque obviamente não acredito nisso, mas uma palavra a mais e você é olhado da maneira errada. Então eu sinto que estou num clima de guerra estranho, talvez menos nos últimos meses, mas tem sido muito poderoso nos últimos 2 anos, onde realmente eu nem ousava falar com as pessoas, não sabia como abordá-las porque não sabia com quem estava falando, se era um robô ou se era alguém de eu me sentia assim, então logo deixei meu círculo de amigos onde eu podia me expressar bem, mas assim que saí, não podia continuar com a mesma liberdade, a mesma espontaneidade, porque eu realmente tinha a impressão de que era sério o que eu estava dizendo. Uma palavra a mais, por exemplo, a máscara, eu nem falei muito, mas senti que estava sendo atacada. Eu não sei se vocês se sentiram assim. Irmãos e irmãs, nota do transcritor. Respostas simultâneas e algumas incompreensíveis. Assim completamente estranho. Tenho me perguntado, mesmo agora, mesmo com nossos próprios filhos, é muito difícil, mesmo para eles. Você tem que deixar isso, mas, não diga mais nada. Elisa. Primeiro eu vou traduzir. Então, primeiro você traduz e depois veremos se nossos irmãos e irmãs aqui presentes têm respostas, é claro. Eu tenho uma também. Elisa. Sim, era como um outro mundo, era como se estávamos em outro mundo, um mundo paralelo ou algo assim. Então primeiro eu vou, mas eu permaneci a mesma, mas os outros mudaram. Acredito que há várias vozes que se levantaram para opinar, porque você perguntou se elas viveram. Acho que a maioria vai dizer que sim. Vou explicar-lhe mais tarde o porquê. Bom. Então, quem queria falar e confirmar ou negar isso? Irmã. Eu, como uma amiga muito antiga, com quem sempre tive um bom contato, muito simples, bem, muito fácil, um dia dei uma opinião sobre o nosso grande chefe supremo, não minha, mas, risos. E ela me disse, mas você é veemente. Quando eu realmente não estava dizendo nada muito maldoso. Além disso, ele é alguém que imediatamente correu para se injetar, para poder sair de férias. Quando me disseram isso, eu fiquei assustada. Eu disse, bem, você fez isso. Mas desde então, há algo pairando entre nós que não consigo definir. Finalmente eu defino, já não tenho a mesma facilidade de contato. Elisa. Esse mesmo sentimento eu tive com muitos amigos. Irmã. Aí está. Então este é alguém, realmente, tivemos uma trajetória de muito tempo. E agora sinto como se tivesse sido interrompida. Obrigado. Outra opinião. Irmão. Nós nos perguntamos espontaneamente, como podemos dialogar com os outros, com amigos íntimos. Assim que dizemos, por exemplo, que a máscara deixa passar o vírus, isso indica nossa posição. Elisa. O que aconteceu?
Não há mais comunicação com as pessoas que tivemos durante toda a nossa vida. Talvez eu lhe dê algumas respostas. A humanidade foi mascarada, a humanidade foi submetida a mentiras, propaganda e uma tentativa de manipulação que nunca existiu na história da humanidade. Falei anteriormente da pandemia ágape, mas também da pandemia do coronacirco. O propósito da inteligência da luz, através da mascarada, onde a comunicação dos dirigentes era falsa. Primeiro elemento. O ser humano, mesmo inconscientemente, está agora começando a perceber a manipulação total. Em segundo lugar, a comunicação era usada para mentir. Paralelamente a esta pandemia ligada ao simulacro, ocorreu a pandemia da ressonância ágape. A ressonância ágape não é uma comunicação, é uma configuração em ressonância com o coração do coração, com o tempo zero. Não é uma comunicação neste nível, é uma ressonância, uma ligação que acontece além das palavras usuais de comunicação. Então foram dois eventos simultâneos. Por um lado, a mentira da comunicação dos meios de comunicação e dos homens de ciência e, ao mesmo tempo, a capacidade de viver em isolamento, confinamento. Estabelecer uma comunicação consigo mesmo e também uma ressonância com o outro. Ressonância, novamente, não é comunicação. É uma conexão direta. Se você experimentou ou não, é um processo coletivo da mesma forma que a propaganda e a mentira da loucura do simulacro do vírus. Assim, o ser humano foi submetido à comunicação distorcida, mas também à ressonância, mesmo sem vivê-la conscientemente. A ressonância ágape depende do silêncio. Ela se aproximou de você, aproximou você do grande silêncio. No grande silêncio, a comunicação torna-se supérflua, especialmente porque a comunicação midiática, Elisa, como a comunicação de todos os meios de comunicação do planeta mentiu deliberadamente sobre tudo. Houve no ser humano um choque em algum lugar, ligado ao confinamento, ligado à privação de viagens, passeios, comunicações, tudo que compunha e lembrava essa palavra, a confiança na ciência, na mídia, foi destruída pelas ditas mentiras. O ser humano descobriu, por outro lado, ainda que não a tenha experimentado conscientemente, a ressonância ágape que passa pelo silêncio, pelo coração do coração, e a resultante é efetivamente hoje, e novamente você diz que na família, entre os familiares, a comunicação foi a mesma, mas não é verdade. Todos vocês notaram, mesmo em casais, dificuldades de comunicação porque a comunicação não é confiança, porque a comunicação é muitas vezes também uma caricatura da realidade, da verdade. Fala-se para se justificar, fala-se para explicar, e muitas vezes o ser humano usa palavras para dialogar, e esse modo de comunicação pelas palavras como a mascarada se revela, e como e ao mesmo tempo que a ressonância ágape se instalou como possibilidade para toda a humanidade, a comunicação foi, por esses dois fatores opostos, embaraçada. E como você disse, você estava tendo problemas para se comunicar da maneira que estava se comunicando antes. Porque em toda a humanidade se instalou uma suspeita lógica, e porque mesmo nos casais, mesmo com filhos, a comunhão, a ressonância, assume mais importância e mais profundidade do que a simples comunicação. E isso é absolutamente correto. As palavras pronunciadas não podem mais convencer, porque outro está em reserva e em retiro devido ao trauma que foi vivido no nível coletivo, eu diria no nível do coletivo planetário. Propaganda e mentiras eram onipresentes no planeta e tanto consciente quanto inconscientemente, o ser humano se viu não mais aceitando e valorizando o que foi dito, tanto mais que muitos de vocês notaram, em diferentes situações pessoais, que as pessoas estavam comunicando algo, mas que não correspondia ao que eles pensavam. Havia uma discrepância, uma lacuna entre o que era comunicado por meio de palavras e a realidade do que se queria trocar.
Havia tanto o trauma planetário da mentira e ao mesmo tempo canais mais sutis que se abriram, o que significava que, com mais ou menos lucidez, você se tornava mais ou menos capaz de discernir a verdade das palavras ditas ou sua falsidade. E é claro que você percebeu que, além da mídia e dos governos, em todos os relacionamentos que você tinha antes, mesmo os mais harmoniosos, elementos de desarmonia escorregaram. Porque o outro, e isso vale para os dois lados, não entendeu o que você estava dizendo, ou pelo menos não entendeu como antes. Da confusão, da dificuldade de comunicar, nasceu uma forma mais sutil de relacionamento, que não é mais a comunicação verbal, mas que nasce de uma nova capacidade de sentir em si mesmo a correção ou a falsidade das palavras ditas. Essa forma de incompreensão, e eu diria suspeita legítima pelo que se vivenciou em nível coletivo, favoreceu em você o silêncio, porque à medida que a comunicação era embaralhada, você se tornava capaz de sentir o acerto ou a falsidade das palavras ditas, com ou sem razão, não importa, mas você sentiu. O silêncio se impôs, mesmo numa relação muito harmoniosa, entre dois amigos, num casal, entre mãe e filho. O silêncio tornou-se uma relação melhor do que a comunicação de palavras. Todos vocês o vivenciaram em graus variados, em várias circunstâncias, profissionais, afetivos, amigáveis. Isso favoreceu a experiência do momento presente, onde as palavras não justificam mais nada, e onde os modos usuais de comunicação que você teve com algumas pessoas, conforme expresso por nossa irmã, não funcionou mais. Além da suspeita legítima pelo trauma vivido, houve a preparação, e há sempre a preparação para a instalação do momento presente e do grande silêncio. Você pôde ver claramente que em nossas intervenções, em nossas trocas, há, como dissemos, o espaço entre as palavras, e é nesse silêncio das palavras e da comunicação que o estado natural se descobre e vive, mesmo eu diria em muitos casais muito faladores. Uma certa forma de comunhão substituiu a comunicação. O silêncio é apreciado na medida certa. Permite a instalação de uma nova forma de relacionamento que às vezes é a ausência de relacionamento ou o término de um relacionamento. E o que tem que terminar em um relacionamento é o que te liberta de um relacionamento que estava de alguma forma distorcido. Você também percebe que, mesmo em um relacionamento entre uma criança e sua mãe, o silêncio é muito mais importante do que a comunicação por palavras. Você se torna sensível ao que até então era imperceptível, o brilho do olhar, o relaxamento do rosto quando as palavras verdadeiras são ditas e a percepção imediata além das palavras faladas do que é falso por sinais que estão abaixo do limiar da consciência. Você não pode necessariamente colocar em palavras o que sente, mas descobre, como foi dito por alguns ou por outros, que a comunicação não é como costumava ser. Muitas coisas mudaram nestes 2 anos, porque os fantoches, com suas mentiras desvendadas, nos aproximaram da verdade e a verdade só pode ser descoberta e vivida no silêncio. Sim, há realmente mudanças importantes no que se chama comunicação e que a relação, a ressonância, o que você percebe sutilmente, torna-se mais importante do que as palavras ditas porque, como você sabe, você é responsável pelo que diz, mas não pode ser responsável pelo que o outro entende. E, em alguns casos, o silêncio é uma comunhão muito mais eficaz do que a comunicação por palavras. Ainda não é telepatia, mas é um aprendizado, eu diria de uma comunicação silenciosa, que na verdade é uma conexão no coração do coração. Mas em outros casos também, uma ruptura de comunicação e relacionamento. Portanto, há efetivamente ao seu redor uma poda que está ocorrendo, o que pode provocar em um como no outro um sentimento bem experimentado de mal-entendido e, portanto, de dificuldades de comunicação. Mas tudo isso, ambos os aspectos estão caminhando em direção à sua libertação.
Você não está mais sujeito a palavras, mas muito mais à percepção direta do que emana do outro. Você não precisa ver auras, ou sentir energia, mas o olhar nos olhos do outro, sua atitude, sua maneira de se apresentar, lhe diz diretamente se há uma mentira ou se há verdade. E nos seres que estão muito próximos, também ali o silêncio se torna mais intenso que as palavras trocadas. Eles têm mais poder, eles têm mais verdade. Não é apenas a palavra em vez da palavra, mas o silêncio conduz à compreensão do outro. O silêncio é propício à aceitação do outro, em alguns casos, à sua rejeição total. Há, portanto, uma ordenação natural que se faz em você, como em qualquer relacionamento e como em qualquer comunicação, porque, também aí, isso reflete sua conquista de autonomia. Quaisquer que sejam os relacionamentos, todos vocês sentem em certos relacionamentos uma forma de asfixia, uma forma de comunicação falsa. As máscaras que você usou, sem saber, levaram você a detectar o outro quando ele usa uma máscara. E, eu diria, quase visceral. Não é uma intuição, não é uma percepção ou uma visão. É algo muito mais direto que nasce em você, o que lhe permite, mesmo que você ainda não o tenha percebido perfeitamente, sentir-se uma comunicação ou um relacionamento é certo ou não para você. Aqui novamente, prefiro a palavra certo a errado ou verdadeiro, porque o que está errado para um pode ser verdadeiro para outro e a comunicação através das palavras pode enganá-lo cada vez menos. E porque, objetivamente, seja qual for o seu ambiente, você precisa imperativamente, mesmo que não o reconheça, de momentos de silêncio onde você não queira se comunicar, mas apenas estar lá no coração do coração. Então eu diria que é tanto uma transformação forçada pelas circunstâncias da mentira, mas algo lógico na revelação do real. As palavras tornam-se em muitas circunstâncias supérfluas. É simplesmente suficiente, e todos vocês já experimentaram, em casais, por exemplo, com um olhar, apertar as mãos. Não são necessariamente palavras. É mais uma atitude geral que instaura ou estabelece a confiança e a comunhão. A comunicação serviu para enganar, para fazer você tomar, não sei se existe em espanhol, bexigas por lanternas, para fazer você ver, e não é só porque algo é dito e afirmado que é verdade. A fala é mentirosa, a comunicação é uma caricatura da verdade. O verdadeiro relacionamento de coração a coração, seja com um amigo ou uma criança, é ampliado pelo silêncio. A ressonância, a comunhão, torna-se mais transportada pelo olhar, pelo sorriso, por um gesto e uma atenção, do que pelas palavras. O trauma sofrido em diferentes níveis nos últimos 2 anos o levaram, quer vocês gostem ou não, a uma maior clareza e percepção das relações e comunicações. E mesmo que vocês não possam colocar palavras, é mais preciso. Não se trata de dizer que é verdadeiro ou falso, mas é mais preciso na comunicação que poderíamos chamar de não verbal, e nas novas habilidades de seu personagem, de seu coração, para saber o que é certo. Anos atrás eu dei a técnica de resposta do coração para descobrir se algo era verdade ou não. Hoje você não precisa mais disso. Basta estar presente para saber se está certo. E cada vez mais vocês também precisam de silêncio, de contemplação. Vocês não podem estar falando o tempo todo e acolher o que são ou acolher o outro. A aceitação do outro e a aceitação de si mesmo são realmente alcançadas no silêncio das palavras, isso é o que vocês estão experimentando. E é claro que isto se tornará cada vez mais forte. Isto lhe convém? Vocês se encontram através do que acabei de expressar. Elisa. Então qual é a atitude a ter em relação aos irmãos que estão noutra? É muito simples, seus caminhos não precisam mais se cruzar. Mesmo relacionamentos muito antigos estão se desfazendo.
novos relacionamentos mais fortes e mais diretos são estabelecidos. Mas no geral todos vocês precisam de silêncio. Você precisa de menos conversa para expressar qualquer coisa. Em outras palavras, você tem cada vez menos necessidade de fornecer ao silêncio palavras sem importância, com frases que não expressam o que você realmente é. E você sabe em muitas circunstâncias, por tê-lo vivido, que o silêncio traz paz, muito mais do que comunicar por palavras, muito mais do que trocar longas frases, às vezes basta um olhar ou um sorriso, há uma comunhão muito mais direta. Mas também, como você disse, caminhos que se separam, porque é assim que deve ser para cada um de vocês. E mesmo entre aqueles que estão acostumados a se expressar, às vezes há a impressão de que o silêncio seria preferível a qualquer discurso ou explicação. Porque o que chamamos de comunicação, expressão, realmente tira você do sonho. E você aspira, goste ou não, ao que é certo e real. Muito mais do que defender um ponto de vista, uma ideia ou qualquer coisa. O momento não é mais para confrontos de ideias, confrontos de palavras, a necessidade de provar nada a ninguém. O silêncio nos aproxima da alegria, quer você tenha consciência disso ou não, e nada voltará a ser como era antes. Não é possível, porque você descobre a superioridade do silêncio, a superioridade da comunicação não verbal, e mesmo que seja inconsciente, você percebe que é muito mais justo, que o silêncio traduz mais comunhão, relacionamento, do que comunicação por meio de palavras. As palavras são muitas vezes um disfarce, as palavras são um lugar de confronto, e vocês têm cada vez menos desejo ou necessidade de confrontar, inconscientemente ou conscientemente. Vocês buscam a paz com vocês mesmos, mas também com o outro que não os compreende ou que vocês não entendem. Então, nesses casos, o relacionamento termina, e é uma liberação para os dois. Porque você vai tolerar cada vez menos o que é falso nas palavras. Você vai suportar cada vez menos, como a pergunta de um irmão na sessão anterior sobre pessoas usando máscaras na rua em pleno verão. Vocês vão querer forçá-los, é claro que não vão. É assim em sua vida em relação a todos os seres com os quais vocês se comunicam, em um ambiente amigável, profissional, emocional, e é claro que é muito melhor assim, mesmo que, de fato, como você disse, possa levantar questões no início. Isto é o que eu tinha, do meu ponto de vista, para lhe dizer sobre isso. Alguém de vocês tem algo a acrescentar a isso? As palavras mentem, o silêncio não pode mentir. Irmã, eu poderia dizer que de fato fui confrontada como todo mundo com esse tipo de situação. Como todo mundo, fui confrontada com este tipo de situação, mas paradoxalmente não sofri com isso, na medida em que aceitei e é assim, e acima de tudo nunca quis trazer um ponto de vista ou uma discussão, mas sim ouvir as pessoas. E então para alguns já era, não era ruim, porque era engraçado, porque alguns, pelo que eles disseram, chegaram ao meu ponto de vista no final, então havia muitas coisas que eram um pouco exageradas, para não dizer impostas. Além disso, nas dimensões unificadas além da 3D dissociada, a comunicação não está nas palavras, é feita através dos sinais não verbais de que falei, e através da comunicação, a comunhão de coração a coração, onde a ideia e o pensamento do outro são impressas diretamente. Não a linguagem, a telepatia, a habilidade natural no corpo de luz unificado de conhecer um ao outro e o outro não pode trapacear. É mais ou menos isso que vocês estão começando a experimentar aqui nesta terra. Elisa. Mas que alívio, porque às vezes eles te entendem. Exatamente. Irmã. Eu poderia acrescentar uma coisa. Ontem aconteceu uma coisa extraordinária para mim numa longa fila. Entra um bebê no carrinho,
sei lá, 9 meses, um ano, nossos olhos estão vidrados e é incrível o número de, não quero dizer minutos porque o tempo não é mensurável, mas foi muito, muito longo, a gente ficou, ele ficou sem pestanejar e eu também, e terminou no rostinho de anjo dele com um sorriso lindo que eu devolvi, é claro. Isso é absolutamente correto. Elisa. E isso já aconteceu comigo também. Faça isso com os amigos, faça isso em casal. Tente olhar um para o outro sem dizer nada, sem pedir nada e sem esperar nada, você vai entender o que vai acontecer. Você vai reinstalar o coração do coração, essa presença e essa ausência, simplesmente olhando em seus olhos sem outra comunicação além desse olhar. O real estará lá, a verdade estará lá. Você não pode enganar com olhares, ao contrário de palavras. As palavras e a experiência coletiva mostraram a você que elas deveriam enganá-lo, levá-lo ao medo, levá-lo ao aguilhão. O olhar não engana e mesmo para quem assiste às telas da TV, aos noticiários, você percebe que consegue discernir quem está falando a verdade e quem está contando mentiras. Você percebe isso sem necessariamente saber como, mas porque você olha para o seu rosto, mesmo em uma tela, e sabe se é verdadeiro ou falso. Eu lhe disse, faça a experiência entre irmãos e irmãs, em sua família, com seu companheiro ou companheira, apenas em silêncio, sem nenhum outro fato a não ser olhar um para o outro em silêncio, olhos nos olhos, e então você verá que este olhar de olho no olho é uma experiência de coração a coração. Os olhos são o espelho do coração, o espelho da alma, dizem. O olhar não mente o que você diz, e o silêncio mostra isso para você. A ausência de palavras, simplesmente sua presença, olho no olho, lhe dará essa experiência. É uma certeza porque é assim que acontece, e eu agradeço por trazer isso à tona e me dar a oportunidade de falar sobre isso, é importante. Lembre-se que não é apenas uma percepção da aura ou energia de outra pessoa, mesmo que você perceba assim, sinta assim, é outra coisa. É uma comunhão real, não é mais comunicação, e é normal que muitos de vocês se encontrem mais tranquilos, tenham menos necessidade ou vontade de se justificar, porque sabem que não podem convencer ninguém, e que se aceitarem ser o que são, então, como eu disse, vocês se tornam as âncoras e os semeadores do grande silêncio, ou seja, do tempo zero. É assim e é assim que será cada vez mais. Quanto mais a mentira do mundo, a mentira planetária, e quanto mais a mentira cósmica aparecer para vocês, mais verão que não tem outra saída a não ser permanecer em silêncio. Quando lhes dizemos que a verdade não pode ser dita, mas pode ser vivida, também estamos falando exatamente da mesma coisa. A verdade não precisa de palavras, a verdade não precisa de justificação através de um discurso, a verdade é vivida e isso é tudo. E o silêncio é a manifestação da verdade. Isto é o que explica porque muitos de vocês ainda existem tagarelas, mas muitos de vocês sentem que o silêncio lhes traz muito mais do que falar. Em outras palavras, vocês não precisam enfeitar sua presença, trata-se de ornamentos, discursos, palavras, mas também de suas roupas, por exemplo, maquiagem para mulheres. Vocês não querem mais disfarçar quem são. Às vezes, ainda há uma sede inconsciente de autenticidade e de algo que é real. Porque o pesadelo dos últimos 2 anos o enojou, pelo menos espero que sim, com as pretensões da sociedade, com as pretensões dos governos de ser seu salvador, quando tudo que eles realmente querem é que você morra, que você desapareça da vista deles. Isso é real. Tudo faz parte do mesmo processo de comunicação que não pode ser feito da maneira que era antes. Elisa, eu tenho uma pergunta. Então nós ouvimos você porque os governos iriam querer ter tanto interesse nesse corpo desaparecer. Eu não entendo.
Porque isso faz parte dos planos dos maus rapazes, mesmo aqueles que não os conhecem. O sacrifício da humanidade é o que é exigido por suas divindades. Portanto, se você o chama de Satã, Moloch, Lúcifer, não importa. Não podendo mais controlá-lo, eles contaram a si mesmos histórias, como se houvesse muitos seres humanos no planeta, enquanto foram eles mesmos que destruíram a vida natural, foram eles mesmos que cortaram as árvores, e não têm escrúpulos em sua ilusão de onipotência. Não é mais apenas para controlar vocês, mas para eliminá-los fisicamente por todos os meios possíveis. E podemos dizer que eles têm feito isso ativamente por muitas décadas, envenenando o ar, a terra, através da mentira constante. Há muito tempo temos dito a vocês que não há aquecimento global, mas que há uma ruptura global. Não é a mesma coisa. É algo muito maior do que, ao querer matá-los, eles pensam que podem se salvar. Eles estão no simulacro, fingem ajudar, reivindicam, dizem e fazem exatamente o contrário, consciente ou inconscientemente. Steiner falou longamente sobre isso. Ele disse que em algum momento da ciência eles descobririam drogas para cortar sua alma e silenciar você. Eles implementaram isso, não apenas por 2 anos, mas eu diria que desde o início da era da comunicação, desde o início da era industrial. Antes que eles controlassem vocês através das religiões, através do medo. Eles sabem que tem que haver uma mudança, nem todos sabem sobre Nibiru, eles estão seguindo ordens. Eles lhes dizem que é preciso ficar muito poucos milhões na Terra e começa a ser, como posso dizer, conhecido. Nenhum governo quer o seu bem, nenhum ser que governa outro ser vivo quer o seu bem. Eles só querem controle, eles se alimentam de seus medos, alimentam-se de sua confiança e submissão. Eles não querem que vocês descubram quem são, eles querem que vocês continuem sonhando com eles. Eles realmente querem que o sonho se transforme em um pesadelo, para nós, não para eles. Eles também obedecem ao que está escrito, mesmo que não o saibam. O roteiro é um roteiro perfeito, especialmente se você ainda não o vê como perfeito. Muito em breve vocês verão sua perfeição e eu diria até sua beleza. Não havia outra maneira de acordá-los. Para mostrar que vocês não estavam apenas presos, mas escravizados, sujeitos à sociedade, sujeitos ao sonho, às crenças que foram colocadas em sua cabeça, no que é chamado de educação. Vocês foram educados a acreditar, foram educados a se submeter a qualquer autoridade externa, e hoje vocês o descobrem, hoje o vivem. É por isso que lhe dizemos que não pode haver mestre, que não pode haver guru, que não pode haver sociedades, que tudo isso é uma farsa para fazer vocês esquecerem ainda mais a beleza que vocês são. Como as religiões não funcionam mais, então foi criada, eles criaram a nova era, a New Age. Eles criaram teorias, cada uma mais frívola que a última, todas falsas, simplesmente para desviá-los de vocês mesmos, mas pensaram que a mascarada não seria vista, mas foram desmascaradas, e está em andamento. O que foi chamado de nova ordem mundial desmoronou-se e lembro que o que chamamos de Ocidente é o corpo de Satanás, a idade de tudo o que é falso, a idade do travesti. Você não é mais masculino, você não é mais feminino, você é trans, você é gênero, você é cis, 6. Tudo isso é a mesma falsificação desse demônio chamado Moloch, e de Satanás, que são os reis do travestismo, onde o homem não sabe mais que é homem, a mulher não sabe mais que é mulher. É uma inversão total, um simulacro do que havíamos chamado de andrógeno primordial. É uma inversão total de valores, do sonho, e esse é o pesadelo, mas esse pesadelo, como vocês sabem, acorda vocês. É preciso ver isso com lucidez, com clareza, não para julgá-lo, não para condená-lo, mas para ver as coisas de forma clara e crua.
Isto é exatamente o que está acontecendo, isto é exatamente o que vocês estão passando, isto é exatamente, não nós, anciãos ou as estrelas, mas o que todas as hierarquias estão passando. Estou falando tanto de hierarquias angelicais quanto de hierarquias diabólicas. Ninguém pode ser e não pode ter ascendência sobre ninguém. Tudo que foi descrito em certas cosmogonias, em certas histórias, são apenas privações do que se chama de sua soberania. Falamos com você sobre governantes planetários, falamos com você sobre administradores dos mundos, falamos com você sobre os criadores de mundos, sejam eles Elohim ou mestres geneticistas ou arcontes, não muda nada, a verdadeira vida não precisa ser administrada. O sonho sim, porque o sonho é falso, e tudo converge para essa realidade única de todas as formas possíveis. Isto é o que você está experimentando e nós estamos experimentando, isto é o que toda a criação está experimentando. No real, não há hierarquia, ninguém pode afirmar ser superior ou inferior ao outro, nem mais um iota Kodesh, do que uma mãe geneticista, mesmo que ela seja Maria na história ou outra mãe, é tudo uma farsa, é tudo parte da história. Mas hoje é hora de redescobrir sua autonomia e sua soberania. Vocês não podem fazer o contrário, vocês o escreveram, nós o escrevemos. Vocês não precisam se submeter a nada, nem a um marido, nem a uma esposa, nem a uma lei, nem a uma moral, mas somente ao que vocês são na verdade. O único real está lá e vocês vão experimentar se ainda não o tiverem feito. Qualquer submissão é um engano, se você se submete a um médico porque supostamente ele é quem sabe, te priva de sua liberdade e sua autonomia. Submeter-se a um marido ou esposa rouba sua autonomia e sua liberdade, aceitando ou não, não muda nada, é sempre assim. Vocês estão aprendendo a ser finalmente o soberano pleno, não por serem maiores, mais fortes ou mais sólidos, ou mais fracos. Mas porque quando vocês estão em um corpo humano, aqui nesta terra, vocês estão na melhor posição para ver o engano, a mentira, apesar das aparências e apesar das decepções que vocês viveram. É uma resolução, não há nem mesmo a perdoar, mas sim a agradecer e a dar graças, porque vocês também são os maus rapazes que os confinaram. Isto é o que está acontecendo na Terra, não importa qual seja o evento. O retorno ao real é simplesmente lembrar que vocês são anteriores a qualquer cenário, qualquer pessoa, qualquer forma, qualquer amor, qualquer consciência. E todos nós vamos lá, não importa o que pensemos, a esse retorno a nós mesmos, onde não há ninguém, nem comandante dos anciãos, nem senhor do karma, nem mesmo o Iota Kodesh, e muito menos os deuses dos antigos, os velhos deuses reptilianos, Moloch, Satã, Baphomet, é tudo cinema, mórbido, mas é cinema. A hora é da autonomia, da liberdade e da verdade do sonho. E tudo leva até lá em uma marcha forçada, e até mesmo o acontecimento de sua vida, de seu corpo que lhe pareceria ao contrário disso, na verdade simplesmente o leva até lá. Falei muito tempo aí. Elisa. Pronto, você ainda tem 3 minutos. Nossa. Quem quer dizer uma palavra de conclusão em meu lugar? Vocês ainda estão aqui. Irmã. Sim. Ver as coisas de frente não é colocar sua cabeça no buraco para não ver nada. É ousar ver as coisas como elas são, sem interpretá-las, sem projetá-las, sem ligá-las a nada do passado ou do futuro. É a liberdade do momento presente, e Ketnuk, aqui e agora, como disse o arcanjo Anael. Você não é este corpo, disse Nisargadatta. Foram necessários quase 40 anos de efusão do Espírito Santo e descida da luz para quebrar o roteiro do mito da criação. Elisa. Quanto tempo? Demorou quase 40 anos, desde 1984, mas é algo que foi preparado desde o momento inicial. Tivemos que seguir, eu diria, o fio da história para entender e viver que não havia história.
Fizemos isso com você, tanto os anciões, as estrelas, os arcanjos, os pequenos demônios, os diabinhos. É tudo uma grande farsa cósmica, é uma farsa, é realmente uma farsa, vocês têm que vivê-lo e vocês o vivem. Vamos, acho que vão me cortar o apito, a palavra. Elisa. Sim. Envio-lhe todo o meu amor, todas as minhas bênçãos, e tentarei voltar no último dia e talvez depois de Abba, no último dia em que vocês estiverem aqui, para uma palavrinha sobre o fim dessas 3 semanas diferentes de férias, certo? Envio-lhe todas as minhas bênçãos e todo o meu amor, pessoas na sala, no coração, obrigado. Vejo vocês em breve. Áudio original. apoteose.live/blog/2022-08-05 ou M. Ivanov Part 2, 5, Out, 2022 Transcrição do áudio. Equipe HP Tradução. Alberto César Freitas. Últimas leituras filhosda.luz.blogspot.com/2022-08 com Raam Mikhael Ivanov Parte 2, 5, de.html www.facebook.com/editora Chantinilaya/